Muito bom dia, nação. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar aqui nesse momento os comentaristas trazendo as últimas informações do Mengão. Flamengo que recebeu protestos por causa das derrotas que vem acontecendo, né, no Flamengo. O Flamengo inclusive entrou na zona de rebaixamento após o empate do Corinthians contra o Fortaleza. E agora, meu amigo, a situação tá complicada para o Flamengo. E os comentaristas, aí como o Theo José, tem o PVC, falando sobre as mudanças que o Flamengo precisa fazer para poder sair dessa situação. E eu gostaria que você já chegasse aqui, primeiramente, deixando seu like. Seu like é importante porque apoia o trabalho do nosso canal. Olha aqui, logo cedo desta terça-feira nós já estamos aqui trazendo notícias para vocês. Então você que está indo para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, levando o filho na escola, você está acompanhando aqui as notícias do Mengão. Então já deixa o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para você se inscrever. Olha um detalhe importante, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias do Mengão, tá certo? Vai rapidinho também, escreva nos comentários a sua análise. Para você, o que o Flamengo precisa fazer para melhorar, para mudar, sair dessa situação. Escreva nos comentários, vamos para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil e também Arena SBT. Link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Está na zona de rebaixamento. Então a gente vai até o Rio de Janeiro, ele sempre está com a gente. Está aqui o nosso Vene Casagrande para falar do Flamengo e falar do Fogão também. A gente começa falando do Flamengo, Vene. O Flamengo que joga no meio da semana contra o Goiás, tentando escapar. São dois times na zona do rebaixamento, dois times com 3 pontos. Qual é a situação do Flamengo nesse momento? Vene, boa noite. Vene, você esqueceu o áudio. Tem um botãozinho. Boa noite, tá me Aê! É dos antigos, Vene! Aê! Tô igual o Flamengo, demorando pra funcionar aqui. Mas boa noite, Theo, boa noite a todos aí que estão na bancada. Pois é, Theo, o Flamengo não vive um bom momento na temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Hoje termina a 4ª rodada na zona de rebaixamento com esse resultado do Corinthians e a torcida não tá nada feliz. Só que a torcida não está fazendo a cobrança diretamente ao técnico Sampaoli, pois o treinador argentino acabou de chegar ao comando do Fla. A torcida cobra muito postura, uma postura melhor dos atletas dentro de campo e também da diretoria, porque a torcida entende que a diretoria nesse momento precisa entrar em ação para cobrar mais dos atletas e fazer com que o rendimento seja melhor dentro de campo. E o próprio Sampaoli disse isso na entrevista coletiva após o resultado negativo na última partida, que ele não consegue entender o que está acontecendo dentro de campo, porque os jogadores criam oportunidades e não conseguem converter as oportunidades e precisa melhorar muita coisa, não só no sistema ofensivo, mas também no sistema defensivo. E, de fato, o Flamengo precisa melhorar. Na minha opinião, em relação ao time que estava com o Vitor Pereira e agora com o Sampaoli, já melhorou um pouco, mas não é o suficiente para conseguir resultados positivos dentro de campo. Bom, o Flamengo joga contra o Goiás sem o Gabigol, que tem 3 cartões amarelos. Daqui a pouquinho esse assunto para a Nadine. O Gabigol recebeu 3 cartões amarelos no primeiro tempo, 3 jogos no primeiro tempo, e por reclamação. E com relação ao Fogão, que é o líder do campeonato, enquanto o Flamengo em 4 jogos tem 3 pontos, o Fogão em 4 jogos tem 12 pontos, é o único 100%. É uma surpresa muito agradável, assim. Eu confesso para você que eu, particularmente, estou vendo o Botafogo. Eu não imaginava esse começo do Botafogo. Acho que nem o torcedor mais otimista do Botafogo esperava esse começo, mas é um começo muito agradável. Se a gente for observar o Botafogo, as partidas do Botafogo, são quatro vitórias conquistadas na base do merecimento. E isso tem que ser ressaltado. O trabalho do técnico Luiz Castro, que viveu um momento muito conturbado no começo da temporada, muitos torcedores do Botafogo fazendo uma cobrança em cima muito grande do John Textor, que é hoje o acionista ali, o dono da SAF do Botafogo, e ele manteve o Luiz Castro e, pelo visto, tomou a decisão correta, porque o Luiz Castro está fazendo o time jogar muito bem. Na última partida contra o Atlético Mineiro, ele entrou com um time misto, alternativo. Muitos torcedores reclamaram e, mesmo assim, conseguiu ter um bom desempenho diante do Atlético Mineiro, que aqui a gente não
a gente bota o Atlético Mineiro como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, mesmo com muitas peças consideradas reservas, conseguiu ter um resultado muito bom diante do Atlético Mineiro dentro de casa. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o jogão desta terça-feira entre Real Madrid e City. Você vai curtir aqui no campo do SBT, Champions, a partir de 15 para as 4. Mas para a gente colocar os nossos especialistas na roda, vamos falar sobre o jogo do Flamengo, a derrota do Flamengo de virada para o Atlético Paranaense 2-1. Gabigol fez gol, o Vitor Roque fez gol, o Eric fez gol. Como é que dá pra gente, aí a gente tá vendo as imagens, como é que dá pra gente analisar esse jogo do Flamengo? Mais uma vez, o Flamengo toma uma virada, Venê. Pois é um jogo que mais uma vez o Flamengo tomou a virada, foi a quinta virada que o Flamengo tomou na temporada, é algo que chama muita atenção. E se a gente for parar para analisar, o Flamengo na Série A foi o time que mais perdeu na temporada, já são 11. Perdeu para time árabe, perdeu para time da Série D. De fato, é um desempenho muito ruim nesse começo de temporada. Mas eu acho que isso é um reflexo das decisões tomadas pela própria diretoria. Quando mudou o treinador que tinha sido campeão, escolheu um treinador que tinha perdido para esse tal treinador, quando deu muito tempo de férias aos atletas. Então, foi um planejamento que, na minha opinião, foi um planejamento muito errado da diretoria. E agora eles estão tentando correr atrás e o São Paulo, ele, querendo ou não, ele está trocando pneu com carro em movimento. Ele está tendo muito pouco tempo para trabalhar a equipe e preparar o time para as partidas, porque é uma partida atrás da outra, é uma maratona de jogos aí que o Flamengo está enfrentando nos últimos dias. Bom, acabou travando aqui. Ok. Uma evolução na equipe do Flamengo. Por exemplo, contra o Racing, foi um gol em jogada trabalhada, jogada ensaiada, algo que a gente não via há muito tempo. Bom, Venê, para encerrar com você, você tem uma notícia sobre Davi Luiz. Pois é, o Davi Luiz está muito próximo de renovar o contrato dele com o Flamengo até dezembro de 2024. Na última renovação dele, o atual contrato até dezembro desse ano, tem uma cláusula de renovação automática, que se ele disputar pelo menos 45 minutos em 20 partidas em 2023, o contrato dele automaticamente é renovado até dezembro de 2024. E ele está muito próximo. Esse ano ele já disputou 17 partidas, pelo menos 45 minutos. Ou seja, ele precisa de apenas mais 3 jogos, ficando 45 minutos em campo, para o contrato dele ser renovado. Algo que a torcida não gostou nem um pouco aqui no Rio de Janeiro, Theo. Tá certo. Venê, um grande abraço para você, bom descanso, ótima semana. Eu pergunto para você, Mauro Betting, Davi Luiz, lógico que vai renovar, faltam 3 jogos. Sim. É uma boa? É uma ótima não ter sido o melhor zagueiro do Flamengo. O Fabrício, para mim, tem sido melhor. O Léo Pereira está muito bem, inclusive mais à frente. Um esquema eventual com 3 zagueiros, pode ser o Davi Luiz, mas é um cara muito importante porque é muito querido e muito respeitado no elenco. O elenco que precisa respeitar-se mais e respeitar um pouquinho mais o Flamengo. Claro que contra o TB é muito mais uma vitória do Atlético do que do Flamengo, mas nessas 3 derrotas do Flamengo, o Flamengo não jogou mal. O problema é que cria muito, perde mais as chances, não concede tantas oportunidades assim para o adversário, mas quase todas as bolas entram. É um momento delicado do Flamengo, sim, mas tem volta, né? Desde que se cobra um pouquinho mais, quem normalmente não cobra, e que pode e deve ser mais cobrado, que é justamente quem está, para variar, nem aí com nada. A torcida cobrando bastante. A gente vai deixar aqui o áudio ambiente. Não só a torcida, mas o pessoal aqui dentro também está protestando. Mas a gente vai deixar aqui o áudio ambiente para a gente ver quem foi mais cobrado. Vamos lá. Muito pi, né? Só tem pi. Ali você viu que o Rascaeta passou ileso. Marcos Braz muito cobrado. Vamos ver o Gabigol. Muito protesto em cima do Marcos Braz, Emerson. Pois é, Theo. O Venê acabou de dizer que existe a cobrança em cima da diretoria. Falou também que o São Paulo pegou o trem em movimento. Por que não trouxe, por que não tentou o JJ? Só um dado. O Sampaoli já perdeu mais do que o JJ naquela fase boa dele.
com toda a temporada. Já já a gente vai falar isso na placa da discórdia. Pois bem, é um treinador que conhece o elenco do Flamengo, 75% dos atletas que hoje jogam no Flamengo trabalharam com o JJ, ou seja, é um treinador que conhece o Flamengo, conhece a estrutura, o torcedor apoia. O Marquinho, me parece que o Marquinho quis entrar em uma confusão, não trazendo o JJ. O PVC, o Jorge Jesus faria diferente? Ou esse time do Flamengo está envelhecido também? Não, eu não tenho certeza, não. Assim, a questão do Jorge Jesus é ele esperar. São 6 jogos do Sampaoli. Sim. 6 jogos quer dizer que ele estreou um mês atrás. A gente está falando de um mês que teria o Mário Jorge. Porque o Jorge Jesus ainda está no Fenerbahçe. Então, você não teria o Jorge Jesus neste mês. É verdade que, das 4 rodadas do Brasileiro, a única vitória foi com o Mário Jorge. Certo. São 3 derrotas com o Sampaoli. Mas o fato é que nesse mês não teria o Jorge Jesus. A única coisa, a vantagem de ter o Jorge Jesus é que a gente ia mudar de assunto. Ninguém ia dizer que ia resolver de outra maneira. Você tentou o que todo mundo queria, mas ele chegaria daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, não estaria aqui ainda. O fato é que o Flamengo sofre por decisões atabalhoadas nos últimos anos. É um clube que gastou 37 milhões de reais em 2 anos em rescisões de contratos de técnico. Eu já falei isso uma porção de vezes. Se você gasta 37 milhões de reais para demitir técnico, demite quem contratou. O Flamengo errou em não esperar o Jorge Jesus, sim ou não? Caramba, mano, ficar um mês esperando, ou mais, né? Numa dessa, Theo, você não precisa necessariamente esperar um mês. Você pode pedir para o auxiliar do Jorge Jesus já vir para cá e começar um trabalho. E em breve ele, até inclusive está disputando torneios eliminatórios, pode cair e até antecipar a vinda. Mas Jorge Jesus, Theo, para mim, seria aquela bola de segurança. É uma situação na qual ele chega num clube que ele conhece, no qual ele é idolatrado. A torcida daria paciência para ele e para o elenco, porque eles confiam no trabalho do Jorge Jesus. E a própria mídia carioca, a boa parte flamenguista, também não ia pesar na dele. Porque tem um carinho, sabe que é um cara competente, saiu daqui do Brasil aí com mais títulos do que derrotas. Então eu achei que o Flamengo vacilou. Por ego, pelo fato do Jorge Jesus ter saído do Flamengo, tendo renovado o contrato recente, por não ter talvez tido êxito nessa transação, ele também recebeu uma consulta recentemente, acabou não querendo sair também. Então eu acho que o Marcos Braz, assim como o Landinho, presidente do Flamengo, acabaram por ego não trazendo o Jorge Jesus. E errado. Você acha que tiver que trazer o estagiário, então, para o lugar dele, quando ele não viesse? Eu acho. Melhor do que o Sampaoli. Já é o cara que trabalha com o Jorge Jesus. Mas aí eu tô brincando com o Mano, claro. É que o Mano disse que o problema do Corinthians era ter o estagiário no começo do ano. Aí, como o Jorge Jesus não vem, ele queria trazer o estagiário para o lugar do Jorge Jesus. Não, mas é o estagiário que trabalha com o Jorge Jesus. Tipo estágio mesmo, que tem um prazo de validade, né? Por exemplo, quantas vezes, Mauro, o Tite não pôde comandar o Corinthians e o auxiliar dele naquela oportunidade, assim como o Mano Menezes também, que tem o Lobo lá que trabalha com ele. O Abel Ferreira, quando é expulso, ele é mais vezes expulso do que treina o time. Foi o auxiliar. É um cara que trabalha com ele. Exato. Era o Carille, né? Exato. O auxiliar tem a mesma conduta, ele segue a mesma linha. O Cicinho ali, com o cabelo dele na grife, tá com uma carinha que eu quero te ouvir, Cicinho. Não, Theo. A verdade é o seguinte. Errou por quê? Na verdade, a diretoria do Flamengo, ela é a maior culpada, porque não custa nada o Marcos Braz, diretor, competente do jeito que ele é, não custa nada ele reunir alguns jogadores e perguntar sobre a contratação. Então, hoje, o Flamengo poderia ter feito isso com o Sampaoli. Olha, vai lá, pergunta para alguém do Atlético Mineiro como que é o Sampaoli no vestiário, do Santos, porque as informações que tem, principalmente eu tenho de jogadores, é que o Sampaoli em Belo Horizonte, a galera odeia ele porque ele é ruim de vestiário. Ele é um cara arrogante. E aí, então, o Flamengo, o diretor quer o quê? Quer levar a fama, vou contratar, joga lá e vai lidar com o jogador. Não, olha, o que vocês acham? É o perfil do nosso time e tal. Então eu acho que é isso que precisava. E o Jorge Jesus é unanimidade. Esse não precisa consultar jogador, porque ele sabe o que é o Flamengo. Agora o Sampaoli não sabe. O único problema do Sampaoli é que ele aprendeu a falar português muito bem, tirando 3 palavras. Ele não sabe falar por favor, muito obrigado e bom dia. São as 3 coisas que ele não sabe falar em português. É por isso que as pessoas não gostam. Não, mas lá em Belo Horizonte, A fama é de arrogante. A fama não é um fato. É fato?
Ele não fala bom dia. Em Belo Horizonte, isso pessoas que trabalharam também. dentro do Atlético Mineiro falou, ele é insuportável. O Santos também. Isso é notícia, o Mas Guilherme como é que vai tava dar aqui certo, Mauro? semana passada. Tem cara que é assim, né? Tem várias pessoas que não falam bom dia, pô. Amigos Mas um nossos, treinador... chefes nossos. Não, pô, sem chefes dúvida, também. sem dúvida. Mas... Sem dúvida. Opa, mas aí eu quero ficar longe. Se eu puder. Se eu puder. Cite nomes. Não, hoje a gente sabe, inclusive. E é meu amigo ainda, imagina se Então, não assim, fosse. no Atlético teve um episódio que foi muito ruim pra ele, que foi a festa de aniversário de um cara da comissão técnica dele, e que na semana seguinte todo mundo apareceu positivo pra Covid. E aí você tinha, por mais que ele não falasse bom dia, o trabalho dele era muito bom, o Atlético estava disputando o título brasileiro de 2020, até o momento em que aconteceu aquilo e o grupo cobrou deles. Falou assim, cara, a gente não pode fazer nada na noite, mas vocês vão pra balada e volta todo mundo com Covid? Aí, ali, não foi por isso que perdeu o campeonato, mas quebrou um pouco, quebrou bastante. O Emerson, você acha que o Flamengo tinha que esperar? Eu acho, eu também concordo com o Mano. Manda o auxiliar pra cá, faz o beabá ali durante 30 dias. E, Theo, não são só os números que nós acabamos de mostrar aqui. O que o Sampaoli tá buscando agora é conhecer os atletas, características de cada um, o dia a dia, vai mostrar isso para ele. O Jorge Jesus, ele chegaria já conhecendo parte desse elenco, que foi vencedor com ele. Então, é óbvio, para o atleta, principalmente para o atleta do Flamengo, seria importante. Gente, mas que faz o futebol brasileiro, hein? O Flamengo tem que esperar o auxiliar. Eu também não entendo, gente. Os treinadores sumiram. Mas não tá dando certo. Mas os treinadores sumiram, gente. A gente fica só nesses, pam. Por exemplo, veio um Pepa pro Cruzeiro e tá fazendo um trabalho excepcional. Eu não sei se vocês têm acompanhado o Cruzeiro. Eu assisti os 5 jogos do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Excelente! Mas não é trabalho ainda, né, Theo? 5 jogos não são Mas aí é que tá. O Dorival, por exemplo, chega no São Paulo, não perdeu com o São Paulo. O Pepa chega no Cruzeiro, o Cruzeiro perde um jogo e ganha 3. A gente tem que parar no Brasil de achar que 5 jogos, 6 jogos, 10 jogos são trabalho. Esse é o problema que a gente tem. O Dorival no Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. Depois de 6 meses. O Abel em 3 meses ganhou a Libertadores. O Jorge Jesus exatamente, o Abel em 3 meses ganhou a Libertadores. O Jorge Jesus passou o rodo em 5 meses. O Jorge Jesus hoje estava cai não cai no Fenerbahçe, teve uma discussão com o presidente no ônibus, na volta de um jogo, mas ele tem, em teoria... Discussão no ônibus, o Emerson é especialista. Esse assunto eu sei. Esse é especialista. Ele cantou música do Galatasaray. Mas assim, esse assunto eu conheço. Ele tem, em teoria, ele tem pelo menos até o dia 24, que é semana que vem, aliás, a outra semana, que é o jogo de volta da semifinal da Copa da Turquia, até ali ele não pode sair. A não ser que aconteça, hoje tinha uma crise, se a crise for resolvida, ele tem que ficar até dia 24, são mais 2 semanas para jogar a semifinal de volta da Copa da Turquia. Então ele não estaria aqui, estaria o estagiário do Mano. Mas seriam mais 2 semanas. A gente não sabe o que aconteceria com o Flamengo, a gente não sabe. Acho o Sampaoli um técnico brilhante. Agora, é claro que você Flamengo está pagando o preço porque teve 9 técnicos nos últimos 4 anos. Isso não é só com o Sampaoli, isso aconteceu com o Flamengo também, com o VP, né? Em várias partidas o Flamengo conseguir criar muito, o Flamengo conseguir produzir, não conseguir converter essas chances de gol. Mas no caso do Flamengo, é um elenco muito forte, são jogadores de muita qualidade técnica, então eu acho que a revolta e o inconformismo por parte do torcedor é compreensível, cara, porque você tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Acho que ninguém discute absolutamente isso. Então, apenas dizer que o Flamengo está criando, o Flamengo está produzindo, de fato não vai bastar. Né? Pode bastar para outros times ou para outros contextos em que as equipes criam muito e aí desperdiçam, e você sabe, uma hora a bola vai entrar e tal. Mas isso tem acontecido com o Flamengo já há muito tempo. E não é esse cenário descrito, não é o de sempre. Né? A gente esteve junto no jogo da Argentina com o Racing. Não foi assim. Foi jogador a mais, time superior, toda a condição de matar o jogo, tranquilo, e ali a volta pro segundo tempo foi, calma, vai sair o gol, quase um sem pressa. Exatamente. Aí acontece um episódio, expulsão lá, tal, toma o gol e o jogo fica complicado. Então, assim, primeiro, não pode tomar gol todo jogo, né? E isso está acontecendo, a sua chance de não ganhar aumenta.
E que tem que ser mais incisivo, tem, mas muitas vezes não é só questão de chances perdidas, às vezes é questão de volume de jogo mesmo. Não tá legal, né? Isso é óbvio do São Paulo e com o São Paulo e tudo, né? Começando agora, isso, não sei, a gente olha pro Flamengo, acho que chegou a hora que vai dar um trabalhão para arrumar, né? Trabalhão tem algumas explicações. Uma é de jogadores que a gente tem que discutir se ainda é possível contar com eles. Né? Caso você tenha o Everton Ribeiro, já tá difícil para ele. Você tem o Vidal, que também não é um cara que modifica equipes. Fala, entrou o Vidal, merece ser titular, nada disso. O Arrascaeta voltando de contusão, o Pedro, probleminha. Agora o Gabigol, que tomou 3 jogos, 3 amarelos e tá fora. Isso é um problema. As reclamações, amarelos por reclamação, desfalcar o time, isso é um problema, porque a reclamação não muda, nunca vi a reclamação mudar, o árbitro falar, pois reclamou tanto, eu vou tirar e nesse campeonato tá rolando o amarelo. Né? Então assim, aí é prejudicar o time, aí precisa ter direção, falar, amigão, não dá mais para esse tipo de coisa não, porque você vai desfalcar um jogo super importante e não pode, tem que se controlar. Porque não muda nada dentro do jogo, ele só se irrita, ele desfalca a equipe, onde é que está a vantagem? Nenhuma. A defesa também não é uma defesa sólida, o goleiro não é um momento seguro do Santos, realmente não é. Não. Você fala assim, essa saída... Né, é um goleiro que pode mais, tem capacidade. É um goleiro que pode mais e é um clube que sempre pode mais e precisa de mais no gol. Por tudo, pelo orçamento que tem, o poder de escolha do mercado, de falar eu quero esse aqui, vem jogar no Flamengo, e ele não está tendo essa solidez. Então tem muito trabalho para o São Paulo aí. O discurso, jogamos melhor, fizemos mais, mas o resultado não está vindo. E também não é assim tão... Não, então, tanto controle assim sobre o adversário. É que nem toda vez, essa, né, Calçade? Eu acho que assim, não é só sobre o quanto de chances você cria. Porque se você criasse esse mesmo número de chances e fizesse os gols que você tem feito, mas não tivesse falhas defensivas, mas não tivesse a fragilidade lá atrás que o Flamengo tem mostrado, desatenção, os outros problemas que você citou, tudo bem, quer dizer, porque você provavelmente conseguiria muito mais pontos do que você conquista. Então, é claro que o Flamengo, com essa qualidade, com esses jogadores, tende a criar várias chances por jogo. Isso não é uma novidade e nem vejo tanto mérito assim dos treinadores que por lá passaram, você conseguisse, por exemplo, com esse time do Flamengo, criar, 3, 4 boas chances por jogo. É meio que obrigação, vai acontecer naturalmente pelo nível desses caras. Agora, se você criar essas 3, 4 chances, fizer um golzinho que seja por partida e conseguir ter uma solidez defensiva que o Flamengo há um bom tempo já não tem, talvez você consiga algo diferente. Então é uma questão que não é só sobre chance criada. Chance criada você vai ter sempre, provavelmente, no Flamengo, mas você tem uma série de outras coisas para resolver. E aí, Nação, você também concorda? Porque o Flamengo, na partida contra o Atlético Paranaense, teve um volume muito alto em chances para poder marcar gol. Marcou apenas um, né, que foi por pênalti. O Gabigol marcou. E os erros defensivos que têm sido constantes. Desde a partida do Maringá, não sei se você se lembra, onde o Flamengo venceu por 8-2, tomou ainda 2 gols do Maringá. O Flamengo não consegue ficar uma partida sem levar gols. Isso está complicado para o Flamengo. É por isso que o Flamengo precisa arrumar o setor defensivo. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir nas próximas partidas, porque agora o Flamengo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não pode mais continuar perdendo, empatando, agora tem que começar a ganhar. Começar a ganhar para sair rapidamente da zona de rebaixamento e continuar disputando os campeonatos com tranquilidade. Copa do Brasil, a Libertadores da América, vamos ver o que vai acontecer. Então vá rapidinho, Nação, escreva nos comentários a sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.